Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos de Direito Processual Civil. No começo do ano a gente combinou que o nosso referencial seria o professor Humberto Teodoro Júnior, na sua obra Curso de Direito Processual Civil, volume 1. E dessa vez, o tópico que nos toca aí é o parágrafo 10, a ação. Lembro que o nosso material ele vai estar disponível no estúdio e também vamos ter um fórum, onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês, enquanto a gente vai poder interagir pessoalmente aí. Destaco que o tema ação, devido à sua importância, foi dividido em duas partes, sendo que nessa primeira a gente vai até o tema condições da ação e a partir da próxima aula a gente adentra em outro aspecto, que é o aspecto também da ação, mas dos elementos identificadores da ação ou identificadores da causa, lá no item 104 desse mesmo parágrafo 10. Bom, nesse momento, preciso lembrar a vocês também da fundamental importância que é a leitura do texto. Fiz aquela separação para vocês no começo do ano, nas páginas, e preciso que vocês acompanhem essa leitura agora, nesse momento mais do que nunca, para poder fortalecer as nossas discussões, ok? Mas vamos à frente, vamos adentrar no tema. Eu já trabalhei com vocês em sala um conceito de ação, e aqui eu trago uma frase do professor Humberto Teodoro Júnior, que coloca lá: ação é, portanto, o direito subjetivo que consiste no poder de produzir o evento a que está condicionado o efetivo exercício da função jurisdicional. Isso nas lições de Lippmann, o autor é um processualista clássico. Bom, o que vocês precisam lembrar nesse momento? Que a ação ela é um direito subjetivo. O que significa isso? Significa que só começa um processo a partir do momento que alguém tem um desejo, tem a necessidade de propor esta ação. Muito comum no dia a dia as pessoas confundirem as palavras de processo, ação, como se fosse a mesma coisa. Na verdade, que existe uma distinção teórica entre eles, ok? Vocês vão ver que muitas vezes, muitas classificações de processo de ação até vão se confundir. Mas nesse momento, preciso que vocês recordem, fortaleçam a ideia de que a ação é um direito que depende da vontade das partes. Mas quem que exerce o direito de ação? Bom, num primeiro momento, a gente sabe que o processo ele começa pela vontade do autor. O autor é quem vem e propõe esta ação. Claro que já fica subentendido a ideia de que o autor está representado pelo seu advogado. Fica subentendida a ideia que isso é levado em juízo. E como é que isso acontece? O que o autor apresenta efetivamente em juízo por meio do seu advogado? Ele apresenta a tal da petição inicial, que tem uma série de requisitos que ela é elaborada de acordo com algumas formalidades que a gente vai ver no momento oportuno, provavelmente aí no final desse semestre, começo do próximo. De qualquer maneira, quando a gente fala em exercício do direito de ação, a primeira ideia que nos vem sempre é a ideia do autor. Mas não podemos resumir o direito de ação apenas ao autor, porque também nós temos a figura do réu. E se você observa aí, enquanto o autor propõe uma ação, o réu se opõe a essa mesma ação. O instrumento que ele tem de oposição é a contestação. Por isso que a gente trabalhou algum tempo atrás a ideia de que o processo ele é dialético. O autor vem e apresenta a sua versão, o réu vem e apresenta a sua versão, dialético e contraditório, para que as pessoas possam realmente discutir em juízo aquilo que elas entendem como um direito seu. Bom, então, mas não para por aí. A subjetividade é um dos aspectos importantes da ação. Mas um segundo aspecto também fundamental diz respeito à abstração. Assim como o processo é uma figura abstrata, trouxe aqui novamente aquela imagem que a gente discutiu em sala. Se eu olho rapidamente, eu posso ver dois rostos, ou se olhar na parte branca, eu posso ver uma taça. Então, o processo desta forma, ele é uma coisa abstrata, a ação, tal qual o processo, também é uma coisa abstrata. Até o autor traz essa frase que eu achei fundamental transcrever para nós. O exercício da ação
não fica vinculado ao resultado do processo. Ou seja, independente do resultado que eu tenha, eu posso propor a ação. Em outras palavras ainda, cada vez que o autor propõe a ação, a gente não pode afirmar que ele tem o direito. Podemos afirmar que ele tem uma expectativa de direito, uma vez que esse direito será materializado depois com o resultado de uma sentença. Então, recapitulado essas duas questões, a gente precisa fazer uma recapitulação completa agora de todo o conceito de ação. Uma ação. A ação, como a gente já viu, ela é um direito que pode ser exercido pelas pessoas, mas não é um direito qualquer, é um direito público. Por que é um direito público? Porque toda pessoa, toda e qualquer pessoa que se sentir lesada pode buscar o amparo da jurisdição. Quando eu falo qualquer pessoa, inclusive os estrangeiros, todo mundo está protegido aí, uma expressão que eu já usei em outras aulas, pelo manto da jurisdição. Agora, esse direito, além de ser um direito público, como acabamos de ver, ele é subjetivo, pois depende da vontade das pessoas, e ele é abstrato, porque depende do resultado desse processo. Mas o que acontece? Essa ideia de ação, essa ideia de processo, ela tem toda uma história, bastante longa inclusive. Nós não vamos ficar nos atendo a essa história. O autor traz esses itens. Se alguém tiver alguma curiosidade maior durante o fórum, posso estar respondendo sem nenhum problema. Mas quero lembrar a vocês que temos uma história. Nesta história, nós tivemos diversos momentos. Houve um momento, inclusive, que a ação era considerada um direito concreto. Ou seja, quando a pessoa propunha a ação, tinha certeza do resultado. Hoje nós vemos que isso não é real, isso não procede. Hoje está consolidado pela doutrina que a ação ela é um direito abstrato. Mas não só isso. Dentro dessa evolução, hoje nós vemos um momento interessante em que todo o direito, e o mesmo acontecendo com o direito processual civil, ele sofreu muita influência da Constituição. Até não poderia ser diferente, mas isso ficou uma coisa muito marcante. Tanto que se fala num chamado movimento da constitucionalização dos direitos, constitucionalização inclusive do processo civil. É claro que toda essa constitucionalização veio apenas para fortalecer o processo civil. Eu já solicitei a vocês, e já mencionei diversos deles em sala, que era a leitura do artigo 5º da Constituição Federal. Lá você vai se deparar com diversos princípios elencados nos incisos desse artigo 5º. Isso é fundamental para que o processo e a ação possa se desenvolver de forma satisfatória para atender a sua finalidade, que é a paz social. Então, essa constitucionalização veio apenas para fortalecer o processo civil, veio apenas para fortalecer a jurisdição, veio apenas para fortalecer a ação. Pois bem, mas o que é necessário para propor uma ação? A propositura de uma ação ela fica necessariamente condicionada àquilo que nós chamamos de condições da ação. O que é uma condição? Condição é algo que não pode faltar, algo que tem que estar presente para que aquela coisa de fato aconteça. E a teoria do direito processual, o Código de Processo Civil, nos traz basicamente nos traz apenas 3 condições. Primeira delas, legitimidade ad causa. Quando a gente pega aqui a palavra ad, para, causa, para a causa. Então, quando eu venho aqui e pego a ideia de ad, eu estou falando para, causam para a causa. Isso a gente chama de legitimidade. Ela vai ter uma divisão que daqui a pouco a gente vai tratar dela. Além da legitimidade, nós temos o que a gente chama de interesse processual, que é a necessidade desse processo. E, por fim, a possibilidade jurídica do pedido. Então, essas são as 3 condições da ação. A ausência de uma delas vai nos trazer uma consequência que a gente vai poder ver aí ao final desse slide. A gente arremata o assunto apresentando a consequência dessa, digamos assim, ineficiência.
Pois bem, ou ausência. A primeira condição da ação que a gente chama de legitimidade para a causa. E ela vem esculpida lá no artigo 18 do Código de Processo Civil, que diz assim: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Bom, o que é isso, pessoal? A gente chama de legitimidade ordinária. Ordinária não é de vagabunda, ordinária não é de errado. O ordinário para nós vem de ordem, vem de organização. Então, qual que é o normal? Normal é que apenas o titular do direito é que pode buscar a proteção da ação. E quando a gente fala em titular do direito, é apenas e exclusivamente o titular. O que vale dizer, se por acaso aí a sogra está insatisfeita com o casamento do filho ou o casamento da filha e quer por fim essa relação, a sogra não vai conseguir. Por quê? Porque depende do filho ou da filha dar entrada nesse processo. É claro que isso nos leva às raias do absurdo. Mesmo que infelizmente a gente tenha alguma desavença em casa, onde o marido agrida a esposa ou vice-versa, se essa pessoa, se o agredido, não tomar a iniciativa de buscar a proteção do Poder Judiciário, não buscar a proteção de propor uma ação, ninguém pode fazer nada por esse casal. Destaco que esse não fazer nada pelo casal diz respeito à legislação processual civil. Os aspectos penais, a Lei Maria da Penha, não fica afastado dessa situação. E ainda, nós temos aquele caso curioso que a gente sempre discute, sempre vem falando, preparando vocês para esse momento. Quando a criança de 3 anos de idade precisa exercer um direito qualquer, ela não pode fazer por conta da sua idade, mas ela tem o direito. E aí o que será necessário fazer? Será necessário que o representante legal dessa criança proponha a ação. Então, não importa muito a idade, ou melhor, não importa em nada a idade. Às vezes é necessário um representante, às vezes é necessário um assistente, mas essa ação será proposta. Diferente situação é nessa parte azul, que fala lá quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Nós vamos ter algumas situações que, por exemplo, a pessoa se mostra muito fraca, ela não consegue por si só tutelar o seu direito. A gente está vendo bastante isso agora, nesse momento do coronavírus, que diversas empresas não liberam os seus funcionários, obrigam eles a trabalhar. O que acontece? Muitas vezes o sindicato ele pode se mobilizar e propor uma ação para que paralise a atividade para uma proteção do meio social. Mesma coisa aconteceu em São Paulo, na região dos Lagos, ali, descendo para Caraguatatuba, Ubatuba. O prefeito da cidade e o Ministério Público entraram com uma ação para bloquear a rodovia Tamoios com o intuito de evitar que terceiros fossem prejudicados. O que eles estavam fazendo ali? Exercendo o que se chama de legitimidade extraordinária. No processo civil, ela, como está destacado aí, ela só é autorizada pelo próprio ordenamento jurídico. Então não é em qualquer momento que o Ministério Público vai poder intervir, que o sindicato vai poder intervir, que as associações vão poder intervir. Elas só vão poder intervir se estiver representando os seus associados e se for devidamente legitimado. O Ministério Público só poderá fazer naquelas hipóteses que a lei prevê a intervenção do Ministério Público. Bom, a segunda condição da ação é o interesse processual. Ou seja, o processo não é utilizado com o interesse apenas de perturbar a outra parte. Eu vou necessitar do processo, vou utilizar o processo quando ele for útil, quando ele for efetivamente necessário. Se a obrigação ainda não venceu, não tenho por que propor ação. Afinal de contas, no dia do vencimento, vamos dizer aí que é dia 20 de junho, se acredita que a pessoa virá até mim, irá até o credor e efetuará o pagamento daquilo que é devido. Agora, se chegado lá, na data do vencimento da obrigação, a pessoa não cumprir a obrigação, aí sim o processo será útil, o processo será necessário. Então, é nesse sentido, o processo tem que preencher uma lacuna, tem que existir a necessidade desse processo. Mas não basta o processo ser necessário. Eu preciso adequar
entrar com a ação adequada, com o processo adequado. O que é a ação adequada? A gente aprendeu que nós estudamos esse ano o procedimento comum. Nós aprendemos esse ano o processo de conhecimento, em especial o procedimento comum ordinário. Mas não é o único processo que existe. E não é o único procedimento que existe. Nós temos, de um lado, o processo de execução e o processo de conhecimento. Se eu já tiver um título executivo extrajudicial, proponho a chamada ação de execução. Se eu não tenho o título extrajudicial, eu vou usar o processo de conhecimento. Se eu inverter um pelo outro, está errado. O Estado não vai poder acompanhar, não vai poder julgar o meu processo. A mesma coisa se diga em relação ao procedimento. Nós temos diversos procedimentos. Nós temos o procedimento comum ordinário, que é um procedimento mais completo, que é o procedimento que diz respeito a toda uma linha dorsal, uma espinha dorsal do procedimento civil. Mas nós também temos o divórcio, a ação de alimentos, o despejo, ação monitória, mandado de segurança e por aí vai. Se eu me utilizar da ferramenta inadequada, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. O que vale dizer, se eu preciso despejar alguém de um imóvel, eu não posso lançar mão de uma ação de alimentos. Isso tem a ver com o pedido que a gente já estudou. Se formular o pedido errado, você vai obter o resultado errado. A gente vai voltar daqui a algumas aulas novamente no pedido, porque ele é um dos elementos da ação. Eu vou poder de novo reforçar aquilo que nós já estudamos. Mas nesse momento, vocês precisam entender, para cada processo, um tipo de procedimento, um tipo de ação correto. Se por acaso utilizar o procedimento errado, você não vai conseguir atingir o objetivo necessário. A última condição da ação é a chamada possibilidade jurídica do pedido. Ora, o próprio nome já está dizendo, eu só posso pedir em juízo aquilo que for possível juridicamente. Então, não só juridicamente, mas inclusive fisicamente. Não posso pedir, por exemplo, o uso capião da lua. Seria um delírio, não se consegue uma coisa dessa. Mas também não posso pedir uso capião, por exemplo, de uma coisa pública, de uma praça, de uma estátua. E isso não é possível, porque o pedido não é possível juridicamente. O Estado não contempla isso. O que a gente tem que tomar cuidado com essa possibilidade jurídica do pedido é que isso pode variar. Aquilo que não é possível hoje pode vir a ser possível um dia. Era o que acontecia, por exemplo, com o divórcio. Não existia divórcio no ordenamento jurídico brasileiro. Então, se a pessoa pedia o divórcio, ele não era concedido porque não havia previsão. Mesma coisa se diga da união estável. Há alguns anos atrás, não havia essa previsão dentro do ordenamento. Então, não era possível pleitear. Contudo, isso não pode impedir que o advogado trabalhe no sentido de procurar inovar, criar novas situações. Aquele exemplo que eu já usei muitas vezes em sala de aula, da licença paternidade pelo período de 6 meses. Se um advogado não houvesse entrado com a tese, não houvesse apresentado a tese, não teria conseguido. Claro que nós temos que tomar muito cuidado nessa parte da possibilidade jurídica do pedido, com o que a gente chama de ativismo judicial. O que é isso? É o judiciário começar a criar leis. É o judiciário começar, a partir das suas decisões, a criar situações que, na verdade, estaria legislando. Que é o que a gente acompanhou aí nesse problema nos últimos tempos da prisão em segunda instância. Em que o STF tomava um posicionamento em que se dizia que ele estava legislando naquele momento, uma vez que a legislação dizia algo em outro sentido. Então, a possibilidade de pedir tem que ser vista com muita cautela, mas lembrando que é primordial, num primeiro momento, que haja uma possibilidade de que aquele pedido venha a ser concluído, inclusive fisicamente. Não posso, por exemplo, pedir apreensão do ar. Não há como, pelo menos não há ainda tecnologia suficiente para isso. Tá? Por fim, encerrando mesmo, a gente tem aí que a ausência
de qualquer uma das condições da ação nos leva a que a gente chama de carência de ação. A gente pode dizer então que o autor ele é carecedor do direito de ação, uma vez que ele manifestou, que ele manuseou uma ação quando não tinha presente qualquer uma das condições. Isso vai levar, é claro, à extinção do processo sem julgamento do mérito. Haverá uma sentença e que nessa sentença vai se dizer o seguinte, fala, olha, nós vamos extinguir o processo sem dizer quem tem ou não tem direito porque não estão preenchidas as condições da ação. Okay? Então esse era o tema que nós tínhamos para hoje. Estou à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas do texto no nosso fórum. Tá bom? Um bom dia a todos.